Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Bom, hoje vamos falar de arte. Ao ouvir a palavra de arte, algumas pessoas pensam imediatamente em museus e pinturas. Para outras, este tema não tem nada a ver com eles. É algo que é difícil de entender e que é uma área exclusiva de artistas ou intelectuais. As músicas que gostamos, os filmes que vemos, a poesia e o teatro, tudo isso é arte. Mas afinal, perguntamos o que é arte? Bom, encontrar uma única resposta é extremamente difícil. A arte existe há milhares de anos e tem mudado, de facto, de maneiras diferentes ao longo do tempo. Mesmo não havendo uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com as nossas emoções e depende de quem nós somos, da experiência que acumulamos ao longo da nossa existência, enquanto atores nesse grande palco que é a vida. Ao Sabor do Vento, a Rádio Onda Livre e Onda Livre TV, convidou o Dr. João Cristiano Cunha, que é diretor do Teatro Municipal de Bragança, onde nos encontramos, para conversar connosco sobre este tema e sobre o papel de relevo que esta casa, o Teatro Municipal de Bragança, onde a arte é o ator principal, tem na formação cultural das gentes nordestinas. O Dr. João Cristiano Cunha tem um currículo, de facto, fantástico. Se eu fosse mencionar aqui tudo quanto faz parte do currículo, seguramente que seria demasiado e não teríamos tempo para abordar em detalhe tudo aquilo que ele é. Mas vamos apenas ficar com alguns tópicos referentes a este personagem com quem vamos conversar hoje. É doutorado em Música pela Universidade de Aveiro, mestre em Educação Musical pela Universidade do Minho e professor especialista em Música pelo Consórcio dos Institutos Politécnicos. É coordenador nacional em Portugal da European Association for Music in Schools. Para além disso, o Dr. João Cristiano Cunha esteve em várias instituições europeias e mundiais, nomeadamente foi bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian e foi embaixador local do Programa de Educação Estética e Artística por convite da Direção-Geral de Educação do Ministério da Educação. Doutor, muito boa noite e muito obrigado por nos receber aqui nesta sua casa, onde, se me permite a expressão, a magia acontece. Onde as pessoas vêm ver e ouvir obras de arte, que são, de facto, obras de arte, e que guardam nos seus corações as imagens e os sons para mais tarde recordar. Muito obrigado por nos receber. Muito obrigado eu pelo convite, é uma honra receber-vos no Teatro Municipal de Bragança e, se me permite o parêntese, não é a minha casa, é a nossa casa, é a casa de todos, é Serviço Público de Cultura. E pegando um pouco no que referia da questão da arte e das emoções, eu penso que o papel mais importante que a arte poderá ter na pessoa humana é precisamente esse lado emocional. E as emoções que evoca. No Teatro Municipal, a própria voz off de sala, no início dos espetáculos, diz precisamente isso às pessoas. Quando é proibida a recolha de imagens e sons, guarde na sua memória o que vir, ouvir e sentir. E, portanto, está tudo ligado aqui aos sentidos e também às emoções. Obviamente, é um gosto receber-vos. A missão do Teatro Municipal de Bragança no território é ampla. Somos uma casa que acolhe os espetáculos de artes performativas de qualquer género, das múltiplas vertentes que existem, e temos condições técnicas para acolher algumas das melhores companhias nacionais e internacionais também. Portanto, é uma casa que tem condições técnicas extraordinárias e temos aqui uma missão, um papel também no desenvolvimento e na fidelização de públicos, da fruição artística nas terras de trás dos montes. Digamos. Muito bem. De facto, nós já tivemos a oportunidade de verificar essa realidade que este teatro está ao mais alto nível em termos de obras que traz ao público. E tivemos esse exemplo o ano passado, em outubro, quando tivemos aqui, de facto, obras extraordinárias de música clássica, mas a este assunto voltaremos mais tarde, doutor. O doutor herdou, de facto, uma carga enorme de 15 anos. A obra da doutora Helena Genésio. O que é que representou para si este peso, entre aspas, desta herança e, sobretudo, na altura em que foi, na altura
em que começámos a viver um período terrível a nível nacional e a nível mundial com a pandemia. Como foi para si tudo isto e como é que conseguiu dar a volta a estas situações todas? Sobretudo as situações emocionais. Emocionais. Bom, eu vou começar precisamente por esta questão da pandemia. Claro que as expectativas que eu tinha para o cargo ficaram um bocadinho defraudadas e alguma frustração inicial, porque eu assumi a direção do teatro em janeiro de 2020 e em março, quando tinha a minha primeira agenda de programação para sair, o teatro encerrou. E tem sido um reprogramar, uma programação muito de reprogramações, ou seja, estamos ainda com espetáculos que eram acordos de 2020 e é muito complicado para nós pensarmos só como programador. É mais uma questão de reprogramação, mas penso que neste momento as condições estão reunidas e estamos a desenvolver um trabalho que tenta abarcar diferentes géneros, diferentes públicos, isso é muito importante. E era algo que a doutora Helena Genésio também tinha se há algum peso, como refere o Eduardo, algum peso que eu senti ao assumir a direção, é o peso da qualidade. É o peso da qualidade. Sim. Eu vinha ao teatro como espectador e também dentro do teatro escolar, com alguns grupos escolares, enquanto professor aqui na cidade de Bragança, e o que eu sentia e sinto ainda é que a qualidade é o nosso denominador comum. Foi nos 15 anos da doutora Helena e será seguramente nos anos em que eu assumirei a direção artística deste espaço. Porque aqui a qualidade estética e artística é extremamente importante num espaço desta dimensão e com esta missão de formar públicos e de trazer a Bragança ao interior, à chamada periferia, aquilo que melhor se faz no país e também na Europa, se quisermos, e no mundo, porque já temos uma dimensão também de alguns espetáculos de âmbito internacional, como referiu há pouco. E, portanto, se há uma carga se alguma carga existe, é precisamente essa que está relacionada com a qualidade da programação. Doutor, falamos em qualidade de programação e isto remete-me para uma coisa que eu li sobre o teatro. O Teatro Municipal de Bragança tem uma ligação institucional ao Teatro Dona Maria II. Como é que funciona e em que moldes é que foi estabelecida esta parceria com o teatro e quais têm sido, de facto, as realidades dessa ligação com uma entidade tão prestigiada e prestigiosa como é o Teatro Dona Maria II? O Nacional Dona Maria II. Ter uma ligação ao Teatro Nacional já é por si algo de muito nobre e que muito contribui também para o sucesso da nossa programação e para a qualidade da nossa programação. O Teatro Nacional Dona Maria II tem uma ligação, o Teatro Municipal de Bragança, neste caso, tem uma ligação ao Dona Maria II através da rede Eunice AGAs, que é uma rede que tem como patrono, a Eunice, não é? A Eunice Munhoz, e tem o sponsor, a AGAs. E, portanto, a rede Eunice AGAs está espalhada pelo país e há uma série de equipamentos que anualmente celebram protocolos com o Teatro Nacional Dona Maria II e recebem peças a um preço mais reduzido por estarem precisamente na rede, e é esse o maior benefício que nós temos, é podermos acolher aqui espetáculos de âmbito nacional que de algum modo, com a participação do mecenas, AGAs, e também oferecermos formação específica em algumas áreas, através de encenadores, atores que vêm a Bragança a apresentar espetáculos. Ainda no último que acolhemos o inesquecível professor, tivemos uma oficina de formação sobre encenação, que foi aberta à comunidade, sempre esta missão de serviço educativo, e aproveitando sempre que quando o Teatro Nacional vem a Bragança, fazemos sempre uma oficina de formação ou um workshop para a comunidade local. Portanto, é nesta dupla vertente de acolhimento de espetáculos de elevadíssima qualidade, com cachês abaixo daquilo que seria normal, porque estamos na rede Eunice AGAs, é um protocolo que está estabelecido com o município de Bragança, que tem também aqui, obviamente, como tutela deste equipamento, um papel preponderante. E vamos acolher já no próximo dia 24 a Madalena de Sara Castro e virá também a Bragança, para além de representantes do Conselho de Administração da Dona Maria II, virá também a direção artística do Teatro Nacional Dona Maria II a Bragança assistir a essa peça, e é para nós uma honra recebermos estes espetáculos desta qualidade e com elencos de primeira linha nacional. Doutor, no âmbito de todas estas colaborações e destas ações que o teatro desenvolve, há também, e sei que está neste momento a decorrer, uma residência artística. Exatamente. Quero falar um pouco dessa residência artística. Com certeza. É muito importante para nós, enquanto teatro de acolhimento, somos um teatro maioritariamente de acolhimento e não de produção, digamos, porque não há companhias também profissionais em Bragança. Portanto, somos um teatro de acolhimento, mas temos também algumas coproduções. E neste caso, é uma coprodução de âmbito europeu, que está a ser desenvolvida
com Portugal, Macedónia do Norte e Itália, Sardenha, e que a temática são os mascarados, ou seja, mascaradas, e temos os caretos do nosso território envolvidos. Fizemos, obviamente, uma call, houve um momento de formação, de seleção, uma espécie de casting, se quiserem, e agora estão em residência artística, aqui durante 3 semanas, estiveram em Itália, e estão aqui os artistas italianos, etc., que são pessoas da comunidade local. São os nossos caretos, digamos, que vão integrar o elenco dessa própria peça, que vai estar em digressão europeia, vai estar 10 dias na Culturgest em Lisboa, a estreia, vai estar também em Setúbal, depois vem ao Teatro Municipal de Bragança, dia 8 e 9 de abril, e é muito importante para nós acolhermos este espetáculo porque tem a ver com a nossa identidade, com o nosso território, com as nossas raízes e, obviamente, cruzando-as com as raízes, com os mascarados de outros espaços. É muito importante para nós acolhermos este espetáculo porque tem no seu elenco a comunidade local, pessoas da comunidade local. E acho que esta articulação entre o mundo das artes com os artistas profissionais, com os artistas amadores, porque o amador é aquele que ama, não é? No sentido mais literal da palavra, digamos assim, com estes amadores que têm estas experiências extraordinárias de poderem viajar pela Europa a apresentar um espetáculo e terem encenadores, cenógrafos, enfim, sonoplastas de maior nível. O Marco Martins é a pessoa que está por trás de todo este selvagem. O espetáculo chama-se Selvagem. Soutor, a programação do Teatro Municipal de Bragança tem sido considerada por muitos como uma programação elitista. Verdade ou mentira, não sei, mas a mim, aquilo que para mim que me importa, de facto, é a qualidade do espetáculo que vamos assistir. O Soutor falou que permanecerá no mesmo registro, mas disse também que quer democratizar as artes sem banalizar as artes. Exatamente. E, portanto... Eu estou a ver que estas que falamos aqui, vamos falar agora, desta residência artística, onde estão amadores, faz parte deste processo. Exatamente. Não é? Portanto, é a abertura à comunidade. E há aqui uma questão que é extremamente importante, que é a formação de públicos, fidelização dos públicos existentes e formação de novos públicos, obviamente. Essa questão é primordial para mim. A questão de... Vindo eu da educação também, sou uma pessoa que vem da educação, sou professor e, portanto, professor de educação estética e artística e, portanto, o teatro tem também esta missão de formar públicos e ter um serviço educativo, de facto, forte, porque temos que... Não se pode gostar do que não se conhece e se as crianças em idade escolar não tiverem estas vivências, dificilmente em adultos as procurarão. E, portanto, o caminho, penso que é por aí. Penso que é por aí. A questão de democratizar as artes sem as banalizar é abrir à comunidade, formar novos públicos e ouvir a comunidade quando se programa. Também é muito importante isto. Ouvirmos, convocarmos, por exemplo, os agrupamentos de escolas, as associações, o Instituto Politécnico de Bragança, as instituições que nos rodeiam na escolha de alguma programação, especialmente de serviço educativo. Porque, na minha perspectiva, faz muito mais sentido programarmos um espetáculo que tenha... cuja temática esteja ligada ao projeto educativo dos agrupamentos de escolas da cidade de Bragança, do que algo que eu, enquanto programador e diretor artístico, julgo que faz sentido. Eu penso que, dentro do leque daquilo que são as propostas que vão chegando ao teatro, conversarmos e apresentarmos essas propostas e chegarmos a um consenso para programarmos também, ouvirmos a comunidade na programação. Portanto, isto é o teatro a ir à rua? Sim, com certeza. Este teatro é serviço público, portanto, é das pessoas e para as pessoas. E as pessoas também têm que ser implicadas. É um pouco como os orçamentos participativos que acontecem em algumas autarquias. É um pouco essa ideia de ouvirmos, auscultarmos as pessoas. Obviamente que há aqui, como disse há pouco, o denominador comum, que é a qualidade. Há espetáculos, artistas que não têm lugar, obviamente, num espaço destes, como é lógico. É evidente. Portanto, é evidente. Portanto, há aqui esta célula, há aqui a qualidade, que eu penso que é o denominador comum, que devemos ter sempre muito presente. Dentro daquilo que é espetáculos de qualidade, procuramos ouvir as diferentes partes e procurar programar para diferentes públicos, dentro das mais diversas áreas, no teatro, comédia. O último espetáculo que acolhemos foi uma comédia com Ricardo Carriço e Ricardo Barbosa, os monólogos do pênis, que já vinha os monólogos da vagina com a Teresa Guilherme, etc. Teve a sala esgotada, porque as pessoas também precisam de rir. Estamos numa fase da nossa, talvez da pandemia, que precisam de rir, e é humor, e é humor simples. É aquele humor mais popular, não é? Mais popular, digamos, que chega às massas. É teatro mais para massas. E, portanto, eu penso que tenho que programar em função dos gostos e interesses também das pessoas, porque as pessoas não vêm ao teatro se
se programarmos aquilo que é exageradamente erudito ou elitista. Claro. Também temos que programar os espetáculos menos fáceis, mais difíceis. Mas há um caminho que tem que se percorrer, tem que se equilibrar entre todo tipo de espetáculos. O Soutor, quando ouve as populações e as instituições, como acabou de referir, as escolas, politécnicos, tudo isso, quais são os espetáculos que mais pedem? É teatro, é música, é bailado? Música e a música chamada música urbana. Música comercial. Eu divido em 3 grandes grupos a música. Há outras designações. Para mim há a música erudita, que é a chamada clássica, a música urbana e a música tradicional. A world music, se quiserem. Portanto, ligar às tradições e hábitos e costumes dos povos. E, claro, a música urbana é tudo aquilo que nasce depois, o pop, rock, etc, etc. Esses são espetáculos de maior procura, de facto. São aqueles espetáculos que esgotam no dia em que abrimos as bilheteiras, os nomes mais sonantes, e também os espetáculos de comédia. As pessoas pedem comédia e teatro dentro da comédia, teatro com atores mais mediáticos, se quisermos. Não é? O Ricardo Carriço é um exemplo disso. Vamos ter agora, no início de março, um espetáculo também de comédia, de stand-up, com o Marco Horácio e com o António Raminhos, o 3 é Demais, e que julgo que está esgotado também. Portanto, há uma grande procura nestes espetáculos mais comerciais, se quisermos, daqueles grandes, nos atores mais televisivos, mais mediáticos. É normal que haja essa procura. O ideal é nós procurarmos um equilíbrio entre aquilo que as pessoas, de facto, mais procuram e aquilo que nós achamos que devemos também ir incluindo na programação, no sentido de ampliar horizontes, porque a arte também tem essa função de alargar a nossa forma de ver e de estar no mundo. Não é? É um pouco por aí. O Soutor esteve ligado, ou está eventualmente ainda ligado, à Orff Schoolwerk. E no artigo que eu li sobre si, fala-me na abordagem pedagógica que visa o desenvolvimento holístico da pessoa humana numa linguagem música, movimento e dança. Exatamente. A abordagem Orff Schoolwerk, sim. Como é que as pessoas se podem aperceber de tudo isto aqui, no teatro? Aqui, de forma muito concreta e específica. Obviamente que tem a ver também com a minha formação, claro, enquanto pessoa humana, e a minha formação académica, profissional, etc., e artística, e poderão ver mais através de atividades de serviço educativo e de convocarmos as comunidades escolares com atividades, com workshops, etc. A abordagem Orff Schoolwerk é uma abordagem que foi desenvolvida pelo compositor Carl Orff, não é? O autor da Carmina Burana, subejamente conhecida, e que tinha esta vertente pedagógica. E une precisamente esta ideia de música, movimento, dança e linguagem, palavra, tendo como eixo comum o ritmo. A base de tudo é o ritmo. Nós estamos a falar e temos um ritmo próprio. A música tem ritmo, a dança tem ritmo, a palavra dita tem ritmo. E, portanto, tudo isto, o ritmo é de facto aqui o ponto-chave. E a abordagem Orff, mais do que formar músicos ou artistas, pretende formar pessoas humanas. Isso é o desenvolvimento holístico. A nível, se quisermos, a nível emocional. Não é? A nível físico também, porque desenvolvemos aspectos de motricidade, aspectos de... E tem a parte lúdica também, que é extremamente importante. É uma abordagem pedagógica com a qual eu trabalho há alguns anos, agora não diretamente com crianças, mas ainda na formação de professores, e que é, de facto, a união entre estas 6 coisas. Como é que se reflete naquilo que é o Teatro Municipal de Bragança? Talvez em algumas propostas apresentadas de âmbito multidisciplinar, ou seja, que cruzam precisamente esta vertente da palavra, a música, a dança e um espetáculo multidisciplinar que engloba isto. Se calhar é um espetáculo que desperta mais atenção a mim, enquanto programador, tendo em conta essa minha formação de base, digamos assim, porque os meus estudos académicos desenvolveram-se a partir da abordagem Orff, quer no mestrado, quer no doutoramento, e fiz vários cursos de formação Orff, um pouco pelo mundo, digamos. Portanto, destaco, se calhar, o São Francisco nos Estados Unidos, o Orff Institute, na Áustria, em Salzburgo, o Instituto Orff, o Canadá, enfim, a Holanda, a Inglaterra. Portanto, procurei também em vários, porque é uma abordagem pedagógica que está em mais de 50 países, está difundida em mais de 50 países e que tem... provas dadas a vários níveis, portanto não vamos estar aqui a discutir isso agora. Claro, é evidente. Claro. Poderá refletir-se na programação do TMB nessa vertente de serviço educativo e, obviamente, de espetáculos multidisciplinares que cruzem estas artes performativas. Doutor,
O Teatro Municipal de Bragança teve sempre uma ligação muito particular com o Teatro Municipal de Vila Real, sobretudo quanto ao Festival de Jazz do Douro. Essa ligação é para se manter e desenvolver. Vamos continuar a ter jazz de muita qualidade e muito nível aqui em Bragança? Sim, o Bragança Jazz e o Douro Jazz, na altura que se fazia com o Teatro Municipal de Vila Real. Vamos retomar o Bragança Jazz este ano, em 2022, será na segunda quinzena de novembro e, portanto, estou já também a avançar alguma programação. E temos esta ligação com o Teatro Vila Real, não só em termos de estrutura teatral, porque são os dois teatros da mesma são contemporâneos, digamos, foram 2004, o nosso 2004, Vila Real julgo que 2005, a inauguração, e temos o Festival de Teatro, o 27, Festival de Teatro, que vai começar já no próximo mês, que normalmente é de 27 de março a 27 de abril, e este ano vamos antecipar a abertura um pouco aqui no Teatro Municipal de Bragança, com a Ratoeira, da Agatha Christie, que é uma peça que está no Guinness, inclusivamente por estar há mais anos em cena, e que neste particular, esta versão portuguesa tem como no seu elenco o Rui de Carvalho. E, portanto, um espetáculo imperdível, no próximo dia 26 de março, que é para, de algum modo, abrir o Festival de Teatro. E depois até 27 de abril, 30 de abril, neste caso, que encerrará também aqui com a Última Hora, que é um espetáculo da rede Anissa Reais, do Teatro Nacional Dona Maria II, com Maria Rueff, com Guilherme, com um elenco também de excelência, e fazemos este Festival de Teatro em parceria, Vila Real e Bragança. Fazíamos também, que começou por ser uma candidatura, e depois se deu, da doutora Helena com o Teatro Vila Real, com o Rui Araújo, atual diretor, e depois deu continuidade. A candidatura terminou, mas tendo em conta o sentido que fazia, deu-se continuidade e nós damos continuidade. Esta direção artística continua a dar, com a direção artística de Vila Real, o Dr. Rui Araújo, e vamos dar continuidade. E também o Algures a Nordeste, que era o Festival de Dança Contemporânea, que ocorre normalmente em setembro. Vamos também procurar dar continuidade. Essas parcerias que já existem são tão importantes, muitas vezes também e isto deve ser dito também publicamente, para partilha de custos. Se uma peça, uma companhia de bailado, de dança, seja do que for, de teatro neste caso, vem a Bragança, se calhar no dia seguinte poderá apresentar o mesmo espetáculo na Vila Real, ou vice-versa, partilhando custos, despesas de deslocação, transportes de cenografia, etc. Tentamos rentabilizar ao máximo e oferecer aos públicos das duas cidades, os dois territórios, espetáculos de elevadíssima qualidade, procurando partilhar também despesas, que é muito importante também na gestão orçamental, que depende exclusivamente, neste caso, do Teatro Municipal de Bragança, do orçamento municipal. E há uma forte aposta na cultura por parte do município de Bragança nessa vertente. Exatamente. Em relação, se me permite, em relação ao Festival de Jazz, vamos ouvir apenas jazz ou vamos ter blues incluído? É uma questão interessante e há quem defenda que as duas coisas não se conseguem encaixar. Não, muitas vezes que até não se conseguem e nisso estão muito interligadas, o blues, o jazz, enfim. Vamos procurar ser o mais eclético possível, não é? Portanto, com algumas propostas de jazz mais puro, se quisermos, algo mais experimentalista, outro mais vocal, outro mais instrumental, procurando equilibrar, podendo levantar um pouco o véu. Vamos ter alguma programação, vamos ter os standards do jazz com o projeto Elas e o Jazz, que são 3 mulheres que cantam extraordinariamente bem. Vamos ter também o Bruno Pernadas, que vem numa versão mais jazzística, fazer um espetáculo em dueto. E vamos ter o grande João Barradas, acordeonista de relevo mundial neste momento, que é nosso, português, e com a Orquestra Jazz de Espinho, a Orquestra Jazz de Espinho, julgo eu, porque a programação para novembro está ainda um pouco distante e, portanto, posso estar aqui a cometer alguma... Mas estamos ainda a ponderar outros espetáculos no âmbito do jazz, que será na segunda quinzena de novembro. Na segunda quinzena de novembro regressaremos ao Bragança Jazz, que inicialmente era o Douro Jazz e depois passou a Bragança Jazz. Porque em Vila Real estão a fazê-lo noutros períodos e às vezes também com espetáculos de jazz diluídos no tempo. Nós tivemos na semana passada aqui o Umbral, que foi um espetáculo de jazz, no âmbito de uma candidatura também com Vila Real, de Palavras Cruzadas, de Cultura em Rede, e foi o Umbral um espetáculo de jazz experimental, muito experimental e também com parte teatral, digamos assim. Muito bem. Soutor, para terminarmos esta nossa conversa, gostava de falar da surpresa que o Teatro Municipal de Bragança teve com o grande público o ano passado, em outubro, com música clássica ao mais alto nível. Quer
dizer, não é todos os dias que uma cidade do interior, Bragança, recebe a Orquestra de Câmara de São Petersburgo. Foi de facto excelente e a minha pergunta é, esta iniciativa é para continuar? Seguramente. 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 Enquanto diretor artístico deste teatro, foi uma aposta extraordinária e que teve uma repercussão enormíssima na população. Tínhamos 6 espetáculos do Bragança Classic Fest e os 6 esgotaram. Portanto, tivemos lotação esgotada em todos. Fizemos alguns, a maior parte no TMB e outros também em espaços da cidade, nas igrejas da Sé e de Santa Maria, no Castelo. E a ideia é continuarmos e ampliarmos ainda mais com masterclasses, workshops, etc. Uma vez que temos cá músicos de primeira linha mundial, por que não oferecer masterclasses, workshops aos alunos do conservatório, dos conservatórios de Bragança, Vila Real, Porto, enfim. Falou do exemplo da Orquestra de São Petersburgo, mas a solista que vinha com eles, a Diana Tichenko, não é? Que extraordinária. Extraordinária e que era a Rising Star do ano, quer dizer, considerada a nível mundial. Nós tivemos aqui espetáculo e tivemos a homenagem a Piazzolla com alguns dos maiores músicos. O próprio bandoneonista foi discípulo, aluno de Piazzolla e tocou com Piazzolla, não é? O Héctor Del Curto foi aluno de Piazzolla, tocou com Piazzolla e esteve aqui a fazer uma homenagem e a participar na ópera, a Maria de Buenos Aires, que foi belíssimo, não é? A ópera de tango. Sim, vamos dar continuidade com a direção artística do Filipe Pinto Ribeiro, que se mantém, do Sotakovich Ensemble, que é responsável pelos Dias da Música no CCB, pelo Festival de Música dos Capuchos, pelo Verão Clássico. Portanto, o Filipe Pinto Ribeiro tem a direção artística destes festivais de música clássica, erudita, no nosso país, é se calhar um dos nomes mais sonantes, e é também diretor artístico e lançou no desafio a Bragança e à cidade de Bragança, ao teatro e ao município, deste Classic Fest. Estávamos um pouco reticentes a início, foi uma aposta ganha e vamos seguramente dar continuidade. Posso já avançar que temos um compromisso, pelo menos para os próximos triênio, dar continuidade ao Classic Fest, ampliando. De facto, foi um sucesso, até os próprios músicos que estiveram aqui. O doutor referiu a Diana Tichenko. Ela disse nas suas redes sociais que foi fantástico estar em Bragança e ela apreciou particularmente o concerto que deu na igreja no Castelo. Foi belíssimo, foi barra solo e foi magnífico. Pela adesão de público também, o momento foi indescritível. Eu não consigo descrever. Aquele momento foi, de facto, de uma entrega e de uma catarse artística entre a artista e o público, que é indescritível. E são coisas que só se vivem naquele momento. E, portanto, não conseguimos por palavras. A Diana é uma artista extraordinária. Teremos outros aqui e tivemos outros. A Orquestra de Câmara de São Petersburgo, estamos a falar de músicos de primeira linha e que estiveram no TMB com muito orgulho nosso e que vieram a Portugal exclusivamente para estarem neste festival. Podiam às vezes, já que estamos em Portugal, vamos fazer mais espetáculos. Não, estiveram exclusivamente para este festival. Isto é extraordinário para nós enquanto teatro e o público correspondeu de uma forma incrível. Foi uma aposta mais do que ganha e sim, iremos dar continuidade, Eduardo, seguramente. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Espero que provavelmente teremos mais oportunidades de voltar a conversar. A Rádio Onda Livre TV e o programa Ao Sabor do Vento estão aqui disponíveis para divulgar as vossas iniciativas, para conversarmos e boa sorte. Muito obrigado. Ou como se costuma dizer em linguagem de teatro. Break a leg. Há outra versão, mas não vamos dizê-la agora. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi assim, esta conversa com o doutor diretor do Teatro Municipal de Bragança, que nos deixou aqui já algumas datas para nós guardarmos na nossa agenda e vermos, de facto, aqui a Bragança assistir a espetáculos de grande qualidade. Muito obrigado por estarem desse lado.